Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a advocacia e inscrição nos quadros da OAB. Quando a gente fala em inscrição nos quadros da OAB, nós estamos falando em anuidade, dinheiro para os cofres das OABs seccionais em todo o Brasil, Conselho Federal da OAB, exercício da profissão e exigências previstas no Estatuto da Ordem, que é uma lei de 1994. Muito bem. Em 2011, o Supremo se viu instado a se manifestar sobre a constitucionalidade do requisito do exame de ordem como condição para o exercício da profissão de advogados. Um bacharel em direito entrou lá com um questionamento, alegando inconstitucionalidade, alegando a violação do princípio da dignidade da pessoa humana, a violação da isonomia, da igualdade e também do livre exercício das profissões, mas o Supremo acabou refutando todos esses argumentos. Na época, o relator era o ministro Marco Aurélio Mello, que acabou sendo seguido por unanimidade pelos ministros do Supremo para entender que o exame da ordem deve sim ser considerado constitucional. E quais foram os fundamentos que levaram o ministro Marco Aurélio e outros ministros a declarar a constitucionalidade da exigência da prova da ordem? Isso já está pacificado, hein? Não briga-se mais por conta disso. Então, diz assim, o exame da ordem atua em favor da ordem jurídica e do interesse público. A Constituição Federal limitou o exercício, a liberdade do exercício de profissão, lá no artigo 5º, inciso 13, que a gente aprende lá em Direito Constitucional, subordinando esses requisitos mínimos à exigência que a lei estabelecer, levando em consideração o quê? Qualificação profissional. E é, portanto, lícito que o Estado exija e afira requisitos mínimos para o exercício da profissão. Vamos lembrar que o advogado vai atuar em nome das pessoas para defender o quê? O seu patrimônio, muitas vezes as questões pessoais de uma família, guarda de menor, regulamentação de visitas, pensão alimentícia. Olha quantas situações que são necessárias sim, que seja aferido o rigor técnico da capacidade do advogado para atuar em juízo. Então, o ministro Celso de Mello, ele disse que pessoas que são despojadas dessa qualificação profissional não podem atuar. E qual é a forma de se aferir que a pessoa tem capacidade postulatória e tem essa capacidade de exercer a profissão? Através do exame da OAB. Muito bem, isso foi uma vitória para a OAB e se colocou uma pá de cal nessa discussão, né? Eu fui professora durante muitos anos na faculdade e os alunos ficavam indignados. Mas por que, professora, tem que ter esse exame da OAB? Tem, porque tem que aferir se você tem conhecimentos mínimos para o exercício. Muito bem. Em 2021, mais especificamente, 8 de novembro de 2021, o Supremo, também em sede de recurso extraordinário, decidiu uma outra questão, mas aí a solução não foi muito boa para a OAB, não. O Supremo decidiu que os defensores públicos não são obrigados a ter inscrição na OAB. Isso porque o que se considerou? Os ministros entenderam que assim como o STJ, porque esse recurso extraordinário veio até o Supremo, em razão de uma decisão do STJ que estava sendo questionada pelo Conselho Federal da OAB e a OAB São Paulo, que havia decidido da mesma forma que o Supremo acabou confirmando essa decisão. Ou seja, os defensores públicos, eles são regidos por uma lei própria, eles têm um regime jurídico próprio e a capacidade postulatória dos defensores públicos, ou seja, a possibilidade deles atuarem judicialmente em atos processuais decorre da sua nomeação e posse no cargo, decorrem da sua investidura e não por conta da inscrição nos quadros da OAB. E foi nesse sentido que os ministros do Supremo também decidiram um recurso extraordinário de tema 1174, guarda esse número porque ele vai ser referência para um julgamento que está em andamento, para decidir que defensores públicos, portanto, ainda que necessitem da inscrição da OAB, de acordo lá com o artigo 26 da lei que regulamenta a Defensoria Pública, ainda que eles precisem da inscrição na OAB para comprovar, né, aqueles 2 anos
de atuação jurídica, uma vez que eles são empossados no cargo, eles não são obrigados a se manterem no quadro da OAB para o exercício da advocacia pública, da defensoria. Isso decorre, como eu disse, da sua investidura e que, portanto, segundo o STJ e segundo a decisão do Supremo, eles poderiam se manter nos quadros da OAB de forma facultativa. Você quer manter na OAB? Quero. Então pode continuar lá a sua inscrição. Vai ter que pagar a anuidade. Quer pagar? Pode pagar, mas não é obrigatório. E o que a OAB queria? Queria que fosse considerada obrigatória para todos os defensores públicos que eles fossem mantidos nos quadros da OAB. Continuassem a pagar. Ótimo. Muito bem. O Supremo decide isso, portanto, em 2021. E agora, maio de 2025, o Supremo começa a julgar um outro recurso extraordinário envolvendo os outros advogados públicos, que não os defensores, porque para os defensores públicos já existe um precedente judicial, um tema 1174 de repercussão geral reconhecida e que já garante aos defensores públicos a possibilidade de, em querendo, fazer ou não a sua inscrição, manter ou não a sua inscrição na OAB. E os outros advogados públicos? Procuradores da Fazenda Nacional, procuradores federais, de autarquias, procuradores municipais, procuradores do DF, enfim. Esses outros advogados públicos têm que ter inscrição nos quadros da OAB obrigatoriamente ou também podem facultativamente optar por manter essa inscrição ou não? Até agora, lá no Supremo, o julgamento começou em maio de 2025, ainda não acabou. Houve um pedido de vista do ministro Dias Toffoli, ainda não votou, e a ministra Carmen Lúcia também não votou. Mas nós já temos 5 votos no sentido de manter a decisão, o entendimento do STJ, de que os advogados públicos também são regidos por estatuto jurídico próprio, tem lei própria regulamentando a sua profissão, a capacidade postulatória deles decorre da sua nomeação e posse, e portanto da investidura no cargo, e que haveria sim um tratamento diferenciado entre a advocacia pública e a advocacia privada, e que, portanto, não se poderia obrigá-los a se manterem nos quadros da OAB como requisito para o exercício da advocacia pública. Nesse sentido, ministro Cristiano Zanin, que é o relator desse RE, ministro Luiz Roberto Barroso, Flávio Dino, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Ministro Edson Fachin, Nunes Marques e André Mendonça divergiram entendendo que a Constituição não faz diferença entre a advocacia pública e privada e coloca todos os advogados dentro daquele capítulo da Constituição que fala das funções essenciais da Justiça, ao lado do Ministério Público. Vamos lembrar que o Ministério Público não é um quarto poder e nem é poder judiciário. É função essencial à Justiça ao lado da advocacia. E para esses 3 ministros, portanto, deveria haver o mesmo tratamento e, portanto, a exigência da inscrição na OAB. Ministro Fux adota um posicionamento, um pé lá e outro cá, um meio termo. Ele diz assim: há determinados cargos públicos, de advogados públicos, que permite, a própria legislação permite que eles atuem também na advocacia privada. Nesse caso, se eles atuarem na advocacia privada, aí sim é obrigatória a inscrição nos quadros da OAB, tem que continuar pagando a anuidade. Mas se a própria legislação dessa advocacia pública impede que eles exerçam a advocacia, não se pode exigir a inscrição na OAB, como é feito para os advogados privados. Então ele diz, se houver a possibilidade de atuar dos dois lados, a inscrição deve ser obrigatória. Mas se houver um impedimento por lei, não, você só pode ser procurador do município, não pode advogar privado, nem mesmo contra o município. Então, nesse caso, havendo esse impedimento, diz o ministro Luiz Fux, não se poderia exigir a inscrição na OAB. Como eu disse, esse julgamento ainda não foi finalizado. A guerra ainda não está, a luta, né? A batalha ainda não está perdida. E é o que eu sempre digo. Enquanto o julgamento está em andamento, tudo pode mudar até a decisão final. Havendo ainda esses 2 outros ministros para votar, o quadro pode ser modificado. E, embora a OAB já tenha se dado e se manifestado como derrotada e bastante, vamos dizer assim, descontente com a decisão do Supremo,
Vamos aguardar quando esse tema voltará a ser julgado definitivamente com o voto vista do ministro Dias Toffoli e o voto da ministra Carmen Lúcia. E claro, a gente traz aqui quando esse resultado acontecer. Até a próxima.